Posso dar um exemplo do meu dia a dia, e talvez do seu, da maioria, mais de 95% dos que estão aqui. Quando falta energia na cidade, tem uma coisa que falta também, o que é? Internet. Você sente falta. A maioria, acima de 95%, 98% sente falta da internet. Fica suado, tem gente que não consegue, passa mal, e o ar desligou, mas não estão preocupados com o ar, mas com a internet que faltou. Isso é uma coisa simples, rotineiro, nós precisamos da internet. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso, está falando das coisas do mundo. E nós devemos ter cuidado com as coisas do mundo. Por que o apóstolo Paulo, e por que nesta manhã eu apresentei esse versículo? Porque se nós estamos acostumados com as coisas do mundo, o que você vai desacostumar? Das coisas do céu. Nós iremos perder a nossa herança do céu. Por que iremos perder a herança do céu? Simplesmente porque nós perdemos o foco, perdemos a nossa identidade. Agora, quem somos nós? Somos adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia tem muitas igrejas também. Irmãos, nós no planeta somos únicos. Somos únicos e nós temos uma missão. Por que somos únicos? Porque nós surgimos no movimento profético. Porque surgimos em um movimento profético. A igreja adventista, quando você vai tabular, quando você vai pesquisar, você observa que ela surge ali no desapontamento que surgiu em 1843, meado de 1843 e fim de 1844, outubro de 1844. Ali houve um desapontamento. Os irmãos, alguns sabem que o líder ali na época era Guilherme Milley. E quem não sabe, Guilherme Milley era um fazendeiro, diferente de mim. Guilherme era um fazendeiro e na época, os Estados Unidos, a boa parte das pessoas também viviam em fazendas. As casas eram espaçosas umas das outras, tinha cidades. Mas Guilherme Milley era um fazendeiro. Ele participou de uma guerra e na lógica, ele foi para a guerra, chamado pelo Estado, na lógica ele ia perder. Eles iam perder, porque ele não tinha estrutura bélica. E Guilherme Milley foi, e eles ganharam a guerra, e Guilherme Milley voltou de lá com a ciência que alguém os ajudou. Entendeu, irmãos? Guilherme Milley voltou da guerra, ciente que teve a mão de Deus naquele projeto. E aí, quando chegou em casa, ele pegou o livro sagrado e foi estudar de Gênesis a Apocalipse. A história conta que ele não ia passar nenhum livro e nem uma página se ele não entendesse. Ele queria entender, ler e entender. Ler e entendendo, devagarzinho, lendo e entendendo. Ele bateu em um livro de Daniel. Quando ele chegou em Daniel, ele disse, a luz abriu. O santuário, qual é o verso, meu irmão? Daniel, me ajuda aí? Daniel, qual foi? Não. 8, verso, não. Verso, bora, Jean. O Jean está abrindo o olho assim, pensando, bora, Jean. Daniel, deixa eu caçar. Daniel, bora, irmãos, me ajudem. Fala, Gleice. Não, onde ele descobriu, onde Guilherme Milley se concentrou em Daniel, onde foi? Bora, irmãos. 8:14, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Aí Guilherme Milley, opa, se o santuário será purificado, Jesus vai voltar, o santuário e a terra vai queimar e nós que estamos aceitando, nos iremos para o céu. Amém? E ele começou a estudar, mas ele não era estudante, ele não era um teólogo, ele não era um profissional, ele era um fazendeiro. Estudou, e aquilo foi impressionando ele. A ponto, impressionando, ele disse, não, senhor, não é isso que eu estou pensando, não é isso. E por fim ele desafiou a Deus. Na casa dele disse assim, se for realmente para me passar essa mensagem para o mundo, nem pensar para o mundo, se for realmente para me ensinar essa mensagem para as pessoas, me dá uma luz. Meia hora chegou um sobrinho dele, e tio, papai pediu, que era um pastor na cidade, a cidade era 10 quilômetros de distância da chácara dele.
Tio, eu vim aqui porque o papai convidou o senhor para você apresentar essa mensagem que você está estudando aí, esses dias está estudando. Meia hora depois, quando ele orou ali, aí o homem chegou, o rapaz chegou, deu um recado. É 10 quilômetros. Eu pergunto, qual é o percurso que você faz em meia hora caminhando? Não era correndo não, caminhando. Então, antes dele orar, a resposta já vinha de lá para cá, recebendo ele. Aí ele teve a certeza, mas ele foi lutar, que ele não queria, Deus insistindo. Não, ele foi, apresentou, o pessoal criou naquilo, e ele foi avançando, e gente, cresceu-se um movimento. Ele começou a anunciar que Jesus ia voltar, e o povo gostando, invertiram, criaram e avançaram. E aí ele marcou a data, 1844, o ano. Aí não deu. Aí ele colocou 1844. O último dia era outubro de 1844, que era o dia da expiação. Último dia. E não deu certo. Aí foi igual a bomba. Todo mundo se espalhou, desanimaram, só que ficou um punhado de pessoas. Assim como do discípulo, lembra dos discípulos? Quando Jesus foi pendurado na cruz, todo mundo se espalhou, inclusive Pedro, os outros, ficou João, algumas mulheres e um pouquinho de discípulos. Aí, diante disso, começaram a pesquisar, e foram descobrindo que não era realmente que eles estavam entendendo, era outra coisa. Aí foi surgindo um grupo maior, Guilherme Bates, José Bates, ficou sabendo que alguém tinha descoberto um tema numa igreja tal, que um pastor estava pregando. Quando ele terminou de pregar, um pastor, irmão, é interessante, a humildade, viu, irmãos? Tá bom? Se eu estou falando um assunto aqui, eu estudei, se alguém, não, irmão, Celso, não é assim não. Aí você tem que realmente ouvir a pessoa, de repente, não é. Um pastor pregou na igreja naquela época, e uma senhora idosa estava sentada e disse, quando terminou a mensagem, disse, pastor, só faltou uma coisa. É que você falou sobre a lei de Deus. O pastor pregou sobre a lei de Deus. Claro que era sobre o domingo, não era? Como no dia de repouso. Quando terminou, a mulher disse, pastor, só faltou uma coisa. Porque você falou que é domingo, mas não é domingo, é sábado. É. Aí foram estudar, o pastor e ela. Aí o pastor disse, realmente você está certo. Aí começaram a guardar o sábado. E diante disso, José Bates, a 300 quilômetros de distância, ficou sabendo que tinha uma igreja que guardava o sábado. E ele pegou o seu transporte, que não tinha muito transporte, e foi até naquela cidade, naquela igreja, para saber realmente o que estava acontecendo, por que ele estava guardando o sábado. Sentou com a senhora e com o pastor, entendeu que o sábado é o dia do Senhor, voltou os 300 quilômetros para trás, ciente que o sábado era o dia do Senhor. Interessante, irmãos, o surgimento da igreja, o movimento profético, é interessante notar que essas pessoas estavam descobrindo as suas identidades. Quem eram eles? E eles aqui, como José Bates, tinham o desejo de descobrir a verdade. Queria participar do movimento que teria a verdade. E, porém, diferente de nós estamos na verdade. Você sabia, irmãos, que muitos de nós não fazemos o trabalho ao qual é designado, porque a nossa identidade já se perdeu nos ares. Os ventos, as coisas do mundo tiram o nosso foco e nós não entendemos. Quando José Bates entendeu isso, ele recebeu uma mensagem do Senhor, que era para ele apresentar essa mensagem em uma tal cidade, e a cidade era 1.500 quilômetros de distância. Não tinha o carro, Charles. Difícil, não era? Teve gente que não veio para a igreja hoje porque está cansado. Sabia, irmãos? Porque está cansado. Não vou não. José Bates recebeu a mensagem do Senhor e disse que era para ele apresentar aquela mensagem a 1.500 quilômetros de distância. Ele foi. Quando chegou lá, ele não sabia para quem apresentar a mensagem. Foi no correio, perguntou no correio, disse, Senhor, qual é o homem mais sincero que tem nesse lugar aqui? Mais justo, mais sincero, mais humilde, mais sincero.
Aí o cara olhou, pensou, fulano de tal, a pessoa mais justa. Ele foi lá, bateu na porta e disse: meu nome é fulano de tal, e eu vim aqui de tal cidade, e eu vim deixar uma mensagem do Senhor para você aqui. Aí eles podem entrar, entraram, sentaram, estudaram sobre o movimento profético, sobre a guarda do sábado e assim por diante. O cara aceitou a Jesus e começou mais um movimento. E esse mesmo homem que aceitou a mensagem nesse dia, foi o homem que um dia disse assim, perguntaram qual deveria ser o nome da igreja. Ele disse assim: por que não bota a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E hoje está. Ellen White uma vez escreveu que esse nome dado àquele homem foi dado por Deus, não foi pelos homens. Inclusive, o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja, eles nunca pensavam em fazer uma igreja. Ele criou as pessoas e a verdade. Eles queriam descobrir a verdade. Não era nome de igreja, porque igreja tem muito, como vocês sabem. Mas chega um ponto que há necessidade. Você começa a crescer a necessidade. E criaram, botaram Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se o sonoplasta lá tiver um jeitinho, coloca o símbolo da igreja, o nome, por favor, se tiver. Ok? Vamos lá. Filipenses capítulo 3 foi lido. Romanos capítulo 12, 1 e 2 já foi lido. Eu gostaria de ler uma citação aqui da serva do Senhor. Antes disso, fazer um comentário. A ausência da identidade, eu escrevi, a ausência da identidade tem levado alguns a duvidar da criação, do sábado bíblico como um dia de repouso sagrado ao Senhor. E alguns sabatistas creem que o sábado é um dia apenas de descanso, de estresse. Mas não é. É um dia que Deus separou, identificou as criaturas como seu Criador. Ellen White, o seu livro chamado Manuscrito, ela escreveu o seguinte: o Evangelho completo é abordado na mensagem do terceiro anjo. E em todo o nosso trabalho, a verdade deve ser apresentada como é em Jesus. A verdade que temos para ser apresentada para as pessoas deve ser a mesma verdade que é em Jesus. Que nada enfraqueça a força da verdade para esse tempo. A mensagem do terceiro anjo deve fazer seu trabalho de separar das igrejas um povo que assumirá seu papel na plataforma da verdade eterna. O papel da igreja é separar um povo, é buscar o povo, é selecionar o povo para a plataforma da verdade. Nossa é de vida, essa é de vida ou morte. E devemos permitir que a solenidade seja percebida por todos. A verdade que nós temos que apresentar é de vida ou morte. Todo dia que uma pessoa desce à sepultura, ele desce selado, com a vida ou com a morte. E nós somos os atalaias. Nós devemos apresentar Jesus como Ele é. Nós devemos apresentar a verdade como Jesus é a verdade. Não devemos calar. Temos uma mensagem de vida ou de morte a apresentar às pessoas. Essa é a nossa missão. Nós pertencemos à igreja. Eluan, pede por mim colocar o símbolo, porque ele está longe para me visualizar a sua foto. O símbolo da igreja com o nome, símbolo da igreja, só a imagem. Os adventistas foram chamados para assumir a missão de Noé, a fim de preparar um povo para os tempos finais. Nós que somos adventistas também fomos chamados como João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Nós temos essa missão. Jamais devemos esquecer de quem somos e por que estamos aqui. A nossa missão somente é esta. A nossa missão somente é esta. O papel desses profetas. O papel desses profetas. Jamais devemos esquecer quem somos. Não podemos, não devemos degradar a ponto de nos tornar mais um entre tantas as denominações que existem por aí há tempo. Sem um foco, sem um objetivo. O nosso objetivo deve ser anunciar a mensagem ao Senhor.
Apocalipse capítulo 14, por favor. Apocalipse capítulo 14, versos. Se você puder me ajudar abrindo sua Bíblia, por favor. Verso 6. Essa é a sua missão. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra. Irmãos, esse é a igreja adventista do sétimo dia. Esse anjo são o povo da igreja adventista do sétimo dia, a pregar a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: teme a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adora aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quando se fala dessa adoração, nós, adventistas do sétimo dia, devemos anunciar a mensagem, inclusive a mensagem do sábado, porque somente nele fala da adoração ao Senhor. Nós estamos em todo mundo, em quase todo mundo. Nós estamos mais ou menos em 230 países. Nós temos a Novo Tempo, nós temos a Rádio Mundial, nós temos a alimentação, nós temos hospitais, nós temos a ADRA, que todo o movimento está lá cuidando das pessoas. Nós somos uma igreja mundial que estamos preparando o povo para o último dia. Amém? O segundo anjo diz o seguinte: seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia. Ó, irmãos, nós temos a certeza, porque João nos apresenta isso. Caiu a grande Babilônia, caiu a confusão. Nós estamos no lugar certo e por isso nós devemos marchar e andar certo e alinhar para trabalharmos unidos, sem desavença. Vamos fazer trabalho missionário, vamos para o lado direito, o irmão vai para o esquerdo. Não, vamos nos organizar. Somos assim, organizados e precisamos desse momento. O terceiro anjo diz o seguinte, dizendo-se, seguiu-se este outro anjo, o terceiro anjo dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta, sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão. Primeiro, segundo e terceiro anjo. Nós estamos aqui na terra para anunciar essas pessoas. Irmãos, Satanás está contra nós. Os evangélicos, de maneira geral, também estão contra nós. Você sabia, irmãos? As igrejas evangélicas também são contra nós. Os católicos nem tantos, mas os evangélicos sim. Quando você começa a falar que fala da lei de Deus, eles pulam lá fora e pulam zangados. Zangados, insatisfeitos. Ah, irmão, você está estudando com aquele eles são salvos pela lei. A salvação é pela lei que eles ensinam. Irmãos, eles falam coisa que não é real, só para distorcer a verdade. Mas nós fomos chamados com a missão. Nós temos que avançar. Por isso nós temos que ser organizados. O irmão Gadeia, na igreja aqui, fez bem, ele não viu hoje, ele não está aqui. Ele não gosta disso. O irmão Gadeia, ele está apto a trabalhar nos domingos, para apresentar a mensagem nos domingos. E nós temos que convidar as pessoas. E no meu ponto de vista, ele é uma das pessoas mais apropriadas para passar a mensagem na igreja nos domingos. Eu estou dizendo isso porque ele não está, porque ele não gosta que fala. E nós somos as pessoas apropriadas para convidar as pessoas para vir para a igreja no domingo para assistir a mensagem. E nós, quando nós não chamamos, porque nós perdemos a identidade. Mas nós somos uma igreja que está no mundo, nós somos uma igreja organizada, nós somos igreja adventista do sétimo dia, que diz assim, igreja adventista do sétimo dia, que guardamos o sábado como o Senhor disse. Igreja advent, que nós estamos esperando Jesus voltar. E foi criado isso é tão bem criado, esse slogan é tão bem criado, que ali tem uma cruz no centro, que é a salvação pela graça. Uns por aí creem que é penitência, tem que ter penitência. Ver dízimo, pagar dízimo para ser salvo. Vai ajudar os outros para ser salvo. E a palavra de Deus nos diz assim, nós somos salvos para as boas obras. Temos mais ainda a palavra de Deus como centro, aberta ali, que é a nossa regra de fé e doutrina. Toda a doutrina da igreja adventista tem que estar concentrado aqui.
E ninguém mais deve colocar nenhuma doutrina ou conceito que não seja centrado na palavra de Deus. Inclusive, eu digo para as pessoas que estão estudando comigo a Bíblia, que aqui nenhum pastor se levanta com doutrinas erradas, porque os irmãos já sabem o que é a verdade. Amém? Porque estamos no barco ao qual esse barco é pilotado pelo Senhor e não por pastores. Ali também nós temos aquele simbolismo que pode representar o Espírito Santo. Além disso, aquele simbolismo pode representar o globo, que alcança o globo todo, porque nós iremos conseguir. Porque os discípulos conseguiram, lembram do Pentecoste? E nós, naquele tempo, isso era um pouquinho, nós somos mais de 22 milhões. Amém? E nós iremos alcançar. E além desses 22 milhões, tem muitos lá fora que um dia já foram membros dessa igreja, que sabem a verdade, estão cultivando, colocando no seu coração o desejo de voltar. Nós não sabemos. Mas nessa cidade existem muitas centenas de pessoas aqui, e até milhares de pessoas, que têm o desejo de descobrir a verdade. Recentemente, conversando com um rapaz que eu estudo a Bíblia com ele, esse rapaz, ele é membro de uma igreja evangélica. Ele disse para esse rapaz que está estudando comigo, disse, rapaz, eu tenho vontade de conhecer a igreja adventista, porque lá na igreja que eu faço parte, eu não estou gostando. Não gosto do sistema. Eu já percebi que os adventistas é alinhado. Aí o rapaz que está estudando comigo, é o seu Cosmo, estou estudando com ele, ele disse, pois vamos lá, moço, vamos lá. Ele está alinhando ele para vir aqui para a igreja. Onde você vê crentes por aí, que você nem imagina que ele quer ser membro desta igreja. Nem imagina, e ele quer. Aqui na cidade tem uma mulher que é crente de uma igreja ali, que mora ali em cima, uma senhora idosa. Ela nunca veio para cá, porque as irmãs todas são de lá. Ela não quer criar problema, ela é mansinha, não quer criar problema. Mas a salvação é de graça, eu pela fé creio que ela está inclusa o nome aqui. Amém? Nós precisamos pensar assim, porque nós temos uma missão. E qual é a missão nossa? Anunciar a mensagem do Senhor às pessoas. Por quê? Porque junto com esse povo nós iremos para o céu, porque a nossa moradia não é aqui. Jamais iremos alcançar se descermos aos níveis do homem. Nós devemos sempre, ao trabalhar com as pessoas, devemos sempre estar no nível superior. O padrão não é este. Esse é o tempo de erguer o padrão bem alto, para que o mundo veja Cristo em nossa vida, veja Cristo habitando em nossa vida e em nosso coração. Quando as pessoas, a partir do momento que as pessoas percebem que Cristo anda com você, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento, as pessoas vão olhar de que igreja esse caboclo é e vai se alinhar. E o Espírito Santo vai trabalhar com ele, assim como trabalhou na vida de Guilherme Miller, assim como trabalhou na vida de muitos. Nós precisamos alinhar. E aqui nessa cidade existem muitas pessoas que já estão antenadas, só faltando só o momento de ser chamado por alguém para vir para essa igreja. Agora, porém, faltam as pessoas para chamar. Quem são as pessoas? Nós. Nós somos as pessoas a qual devemos chamar essas pessoas para a casa do Senhor. Por que nós somos essas pessoas? Porque 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, eu vou esperar você abrir a palavra de Deus. Falta apenas 5 minutos para me fechar o tempo. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Amém? Amém? Verso 9. Vós. 1 Pedro capítulo 2. Amém? Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de quê? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso nós somos dessa nação.
E nós somos dessa nação com essa missão de proclamar às pessoas essa maravilhosa luz. Amém? Nós somos essas pessoas. Nós precisamos entender, ter essa identidade no nosso coração. Toda vez que você tem acesso a uma pessoa, caça um jeito de anunciar a mensagem a eles, porque nós somos uma nação eleita, povo exclusivo de Deus, que vai anunciar a mensagem do Senhor para elas. Assim, a palavra de Deus diz, assim brilhe a luz da verdade entre os homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. E nós vamos fechar aqui. Diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz assim: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo Jesus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos o quê? Embaixadores. Nós não somos daqui. Nós somos embaixadores. Moradores dos céus e embaixadores aqui na terra. Nós somos a serviço do Senhor aqui na terra, porque nós moramos no céu. Esse deve ser o nosso comportamento. E às vezes, por que não entendemos isso? Porque nós não entendemos a identidade. O que é identidade? Eu coloquei identidade aqui. Identidade é um conjunto de características, peguei no dicionário. Identidade é um conjunto de características que identifiquem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-las. Vou dar um exemplo para você. Quando você está andando na rua, estou falando exagerado, viu? Quando você, homens, está na rua, usando short, não parece que você pertence a um grupo. Short comum, shortinho de esporte, joga bola. Os meninos não, os meninos, falando dos homens, né? Denis, eu, Gadeia, outros por aí. Não parece que você pertence a um grupo individualizado. Quando você usa, por exemplo, um cordão no pescoço, um cordão desses cordões no pescoço, você não parece estar nesse grupo aqui individualizado. Quando você vai para o luau, não parece que você faz parte do grupo individualizado. Nós precisamos entender o nosso papel. O que somos, qual a nossa missão e para onde iremos. Deus, Ele nos colocou aqui na terra com a missão de ser embaixador. E diante disso, nós temos que trabalhar para a obra. Amém? Que Deus em Cristo venha a cada instante nos capacitar e fazer o trabalho do Senhor, a qual Ele nos designou para cada um de nós. Que tenhamos esse propósito. E eu aposto no trabalho dos domingos. Eu aposto nos aventureiros, na PG Team, chama? Comunidade Team, eu aposto. Inclusive, eu já estou pesquisando, quero entrar no grupo. Eu aposto na comunidade jovem. Eu aposto nos trabalhos missionários. Eu aposto no trabalho do grupo, pequeno grupo, porque é nossa atuação. E de forma exclusiva, porque a salvação é individual. Eu aposto em você. Que você se identifica como embaixador do Senhor aqui na terra. Quando chega na sua casa, pega seu sinal da internet, aproveite-a e manda mensagem para seus amigos. 5, 10, 15 amigos para vir à noite, amanhã, assistir a mensagem. Porque, irmãos, nós não percebemos outro meio de trabalhar com elas se não nos envolvermos com ela. Mande a mensagem, convide, convide à noite. Horário 7h30 a 8h40. Horário 7h30 a 8h40. E quando você manda a mensagem para a pessoa, marque 7h30 a 8h40, esteja aqui horário aqui? 7h30. 7h30, todo mundo chega, para que possamos ouvir o cântico que será cantado amanhã, que é noite, e possamos exaltar o nosso Deus. Amém?